Olá, nós queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelos canais de comunicação da Igreja do Bom Retiro. Nós queremos que você, na sua casa, e você que está nesse curso presencial também, louve conosco. Nós vamos louvar com a música Te Agradeço. Esse é o momento que nós agradecemos a Deus por mais 36 anos de história da Igreja do Bom Retiro. E nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar. Louve com todo o seu coração, com toda a sua alma. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar louvando o nome dEle nessa noite. Louve. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, pelas promessas, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mulheres, homens, te agradeço, meu Senhor. Ouve. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. As forças esse momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, pelas promessas, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Agradeça a Deus nesse momento, pela vida, pela paz. Nós cantamos de novo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela fala que em momentos assim, nós ouvimos a canção, nós cantamos uma canção de amor para Cristo. Nós adoramos o Senhor. Adore a Deus nesse momento. Feche seus olhos. Imagine Deus falando com você. Louve assim. Cante. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo.
levanto essas mãos ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Eu te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor. Adore e louve. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Mais uma vez, eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Só a igreja? Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por mais 36 anos de história da Igreja do Bom Retiro. Esteja com cada membro aqui, Senhor. Esteja abençoando a cada um aqui e cada um que está assistindo na sua casa. Que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre nós, esteja nos protegendo, esteja nos guardando. Esteja com o decorrer da programação, esteja com cada um aqui. Em nome de Jesus, te agradeço e te peço. Amém. Boa tarde. Hoje é dia de festa, né? E numa festa, geralmente, nós falamos aquele boa tarde feliz. Então, boa tarde. Feliz sábado. Agora eu gosto de falar sempre aquela chamada, Davi. Maranata! Não, na minha época, olha só, eu não sou velho, hein? Eu sou velho de 40 anos aqui. Quando eu perguntava, quando o pastor falava Maranata, a igreja fazia o teto estremecer. A igreja respondia, o Senhor logo vem, e eu via 3 quadras para frente. Então vou repetir de novo. Maranata! Amém. Nós somos o Quarteto Cronos, agora completos, né? Que o show quando eu estava aqui pela manhã. E nós vamos hoje juntos louvar o nome de Deus e agradecer por mais um ano de aniversário da Igreja do Bom Retiro. É uma maravilha, né? Nós somos aqui como nossa parte é sermos mensageiros. E nós vamos aqui pregar essa mensagem do Evangelho e vamos sair daqui reforçados para durante a semana sairmos pregando e falando que Jesus em breve voltará. Amém?
E a primeira música que vamos cantar agora, ela fala exatamente sobre isso. Olhe lá. Sei que vou confiante, paz eu sinto em mim. Deus falou e nos mostrou caminho aqui, por onde eu glorifico a Ele, pois do céu eu sei que o louvarei. Eu sei, Senhor, que dentro em breve nos irá levar daqui, oh sim, eu sei. Eu verei Deus amor, Deus amor. Eu verei o meu Senhor, meu Senhor. Eu terei um lar real, onde a dor não haverá, e ao louvar a Cristo ali, sei que eu vou ser feliz. Pela fé, Estou em pé, pois creio que o meu Senhor de amor sim vem. Logo vem, eu verei o Deus de amor, Deus de amor. Eu verei meu Senhor, meu Senhor. Eu terei um lar real, onde a dor não haverá, e ao louvar a Cristo ali, sei que eu vou ser feliz. pela fé, Estou estou em pé, pois creio que o meu Senhor de amor vem, meu Senhor de amor vem, meu Senhor de amor sim vem. Amém? Ué, esse amém, Jesus Cristo tá voltando. A música falou, meu Senhor de amor, sim, vem. Amém? Amém. O Quarteto Cronos, ele é formado aqui pelo... Ele vai se apresentar, faça aquela apresentação de sempre, tá, Choco? O Choco, ele vai se apresentar aqui para vocês, tá? Choco é um apelido carinhoso que a gente tem com ele, né? Boa tarde. Feliz sábado. Quando eu nasci, a minha mãe colocou o nome de Josemar Brandão. Mas aqui o pessoal me chama de Chocolate. E às vezes eles pegam meu pé. Se apresenta aí do modo clássico. Eu falo, tem o James Bond, né? Eu sou Bond. James Bond. Eu sou Chocolate. Né? E eles se divertem com isso. Sou baixo do quarteto. Prazer em estar aqui. É a segunda vez, se não me engano, né?
cantando com meus amigos, meus irmãos, né? E a alegria é imensa. Deus abençoe essa igreja, os membros e os líderes. Davi? Meu nome é Davi Filho, eu já estive aqui cantando solo, estive com o Quarteto Cronos, eu estou aprendendo com eles, né, a cantar em quarteto, mas tem sido uma bênção, então é isso. E hoje eu moro lá, estou em São Paulo, estive viajando a noite toda só para poder estar aqui com os irmãos, com toda a alegria do coração. Nem dormi direito, mas estamos aqui para louvar a Deus. Feliz sábado, irmãos. O meu nome é Jonatas, eu canto o segundo tenor. É uma imensa alegria estar aqui louvando o nome de Deus mais uma vez. Eu já estive aqui algumas vezes com o Quarteto Cronos. E que Deus os abençoe mais uma vez. Amém. Então, meu nome é José Wanderson, pronto. Eu falo que meu nome é Wanda, né? Eu tenho um apelido de criança aí. E aí, quando eu falo Wanda, já todo mundo me olha ali. Não, teu nome não é Wanda, hein? Não, tá bom. Meu nome é José Wanderson, mas pode me chamar de Wanda, tá? Canto barítono. Eu já estive aqui algumas vezes, né? E hoje pela manhã, a primeira coisa que eu falei quando cheguei em casa foi a recepção da igreja. Uma recepção calorosa e os irmãos estão de parabéns. Amém. Curitiba é aquela cidade que todo mundo fala assim, é muito fria e tal, né? O povo não é tão acalorado, mas nós nos sentimos muito bem hoje pela manhã. O Quarteto Cronos, ele canta 2 temas básicos. O primeiro tema, o amor de Cristo. O amor de Jesus por nós. E o segundo tema, a breve volta de Jesus. Amém? Nós vivemos dias difíceis e falar sobre a breve volta de Jesus, falar que tudo isso aqui terá um fim, é a nossa parte, a nossa mensagem que devemos mostrar para as outras pessoas. Elas precisam ouvir que tudo isso um dia vai ter fim. E a próxima música ela fala exatamente sobre isso. Ao céu irei, que a gente vá com esse clima feliz, alegre, porque Jesus está voltando. Muito logo veremos Jesus Cristo, pois cremos ao nos prometer que em breve eu voltarei. Neste tempo de angústia, nosso Deus conosco luta e serei um vencedor, com Ele eu sei. Ao céu irei, onde findará a luta, toda dor e toda angústia desse lar. Um lar de paz, sofrimento eu não terei, só o amor eu lá verei, ao céu irei. E se a morte um dia vier atingir-me ou dor me trouxer, não terei o que temer, pois prometeu que em breve vem buscar-nos para com Ele morarmos, e feliz eu viverei com Deus meu Rei. Amém. Ao céu irei, onde findará a luta, toda dor e toda angústia nesse lar. Um lar de paz, sofrimento eu não terei, só o amor eu lá verei, ao céu irei. Um lar de paz, sofrimento eu não terei, só o amor eu lá verei,
céu irei. Amém? Amém. Vamos ao céu. Amém? Amém. Amém. Nós sabemos de um rio. Este é um rio Carmesim. Esse rio Carmesim, ele salvou, o sangue de Jesus Cristo salvou tanto a vocês quanto a nós também. E é sobre esse sacrifício que hoje nos dá até mesmo a esperança de um dia estarmos em dias melhores com Cristo Jesus, que nós vamos cantar agora. Sei de um rio puro de cristal, onde a paz e vida eterna, onde a fé não haverá pra acreditar, pois veremos Cristo afinal. Sei de um rio carmesim que lavou a ti, a mim. É o sangue que remiu meu pecado pra sempre, enfim. Cristo veio aqui pra me salvar, entregou-se por me amar, e por fim a vida eterna deu a mim. E com Cristo serei muito feliz. Sei de um rio carmesim que lavou a ti, a mim. É o sangue que remiu meu pecado pra sempre, enfim. E no céu serei feliz. Vou louvar a Cristo ali. A morte lá não haverá. Se vou com Cristo lá morar, a morte lá não haverá, não mais haverá. Se vou com Cristo lá morar, se vou com Cristo
Bom, eles deram feliz sábado, vou dar feliz semana. Uma boa semana a todos. Não sei se vou ficar com voz. O senhor vai ter que levantar mais o microfone. Não estou com Covid, tá? Já vim testado aqui, 2 testes para garantir. Mas é um privilégio, novamente, agora estar nesse período, tarde e noite. Agora revendo outros rostos. Sei que a Regina está viva, né? Parabéns, irmã. Está na igreja. Volte sempre. Ok. Outros aí. Assinou termo de consentimento? Não. Deleuze. Regina. Não precisa ficar vermelha. Mas... não, tá bom. Como eu disse, é realmente um grande privilégio poder... então, estar comemorando 36 anos, a minha idade quase, né? Mas, hoje pela manhã, então, nós falamos, né, sobre o movimento que deve ter a igreja, a questão da sua referência, lembrando desde o seu passado. Que nós temos que lembrar das pessoas que não estão aqui e que elas precisam de nós. E usamos como referência, então, Paulo, referindo-se a Tito. E agora à tarde, eu estava estudando, antes, é claro, mas durante o trimestre, sobre a lição que nós estudamos sobre aliança, e me veio na minha mente vários temas referindo-se à aliança, mas essa confirmação da aliança e esta ação em movimento ao povo de Deus. E me veio à mente um texto que acredito que muito conhecido de nós, esse episódio, esse momento, onde nós relembramos que o povo, eles ficaram no cativeiro no Egito por 430 anos. E após 430 anos, nós sabemos que teve um libertador, cujo nome dele nós referimos a Moisés. E ao Moisés retirar o povo do Egito, nós vemos a trajetória que eles enfrentaram, aquilo que eles presenciaram. Tudo aquilo realmente, confirmação, a aliança e Deus falando que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. E quando eles chegam ao deserto de Parã, eles têm um momento, é um momento decisivo para eles. E esse episódio, essa narrativa, você vai encontrar no livro de Números, capítulo 13. E eu quero convidar a você que está aqui no presencial, você que está nos assistindo na sua casa, que você abra a sua Bíblia, que você o acesse, Números, capítulo 13. A missão de reconhecimento de Canaã. Então, Números, capítulo 13. Olha que interessante o primeiro versículo. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Então você vai encontrar a sequência dos nomes. Se eu perguntar para você aqui, fale-me os 12 líderes. Eu não sei falar de cor o nome dos 12 líderes, mas eu sei de 2, rapidamente. Quais são esses 2? Josué e Caleb, é imediato. Mas tudo bem. Eles estavam então no deserto de Parã, às portas de Canaã, e eles foram averiguar a cidade. E quando eles entraram lá na cidade, eles começaram a ver realmente algumas características daquela cidade, do local. Dentre alguns pontos, vocês vão ver aqui os frutos, as uvas. E a Bíblia nos diz que eles ficaram 40 dias e depois eles retornaram. Ao eles retornar, quando chegaram a Moisés e Arão, a Bíblia nos diz que, lá no versículo 26,
Então, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde eles começaram a prestar um relatório. Em outras palavras, eles chegaram diante da igreja do Bom Retiro, vamos assim explicar e entender, e aqui chegaram os 12 espias, a igreja toda reunida, a igreja em assembleia, e foram prestar um relatório. Só que o que dá a entender que eles vieram ali, aparentemente o povo aguardando o ânimo, tudo, porque estava às portas de Canaã, então eles começam a relatar. E a sequência aqui, no versículo 27, diz que entramos na terra a qual você nos enviou. É interessante que aqui eles começam a terceirizar a dificuldade. Eles dizem, a qual você nos enviou. Onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é um povo poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar. Ou seja, o povo ele foi para avistar uma terra prometida, que eles atravessaram o deserto e a ponto de entrar em Canaã, eles foram então avistar a cidade, fizeram uma vistoria, prestaram o relatório, mas 10 começaram a prestar um relatório negativo, de medo. A Bíblia nos diz que, no versículo 30, que um deles, dos 12, chamado Calebe, diz assim, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Então começa toda aquela discussão. Quando nós chegamos no capítulo 14, você vai ver que o povo ele começa a se revoltar. E começa aquela velha questão reclamando, dizendo o seguinte, que toda a comunidade a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para cá. Começaram a reclamar, porque eles ouviram um relato negativo. Chega um momento então, no versículo 8 do capítulo 14, que diz assim, e o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, agora é Josué, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel. 10 prestaram o relatório negativo e 2 positivo. Algumas lições nós queremos trazer aqui, porque nós estamos falando de Canaã. Como cristãos, nós gostamos de usar a frase o Canaã celestial. Vamos para o Canaã celestial. E na realidade, para eles aqui, era uma posse muito especial, porque era uma confirmação de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que Deus ali chamou Moisés, você vai ser o libertador, o meu povo eles estão no Egito, você vai libertar. Então era o grande ápice da promessa, entrar em Canaã. Mas o que nós encontramos aqui, que eles foram para um lado negativo. Alguns erros que nós vamos presenciar aqui. Primeiro deles, e você pode ir depois, quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 1, o primeiro capítulo, somente ali o versículo 22, você vai encontrar que eles pediram para ir a Canaã fazer a vistoria. E você pode encontrar aqui nesse relato que eles estão acusando Moisés. Você nos enviou. Mas conforme Deuteronômio, o livro ali,
eles pediram, eles haviam pedido, mas como eles viram que o local era grande aos seus olhos, eles começaram então a acusar, porque aos olhos deles eles se sentiram incapacitados. Mas a grande questão, e quero aproveitar o tempo aqui e fazer a seguinte pergunta que uma vez eu escutei: por que Josué e Caleb, quando eles foram prestar o relatório diante da Assembleia, eles não mencionaram os milagres de Deus? Por que eles não mencionaram o grande poder de Deus? Quando você analisa o discurso de Josué e Caleb, eles não se referem, de nenhuma maneira, ao grande poder de Deus. Eles não relembram os milagres, porque até o presente momento aconteceram alguns milagres? Sim ou não? Aconteceram alguns milagres. E nós podemos aqui relacionar os milagres que haviam acontecido. Por exemplo, depois, se eu esquecer algum, você me corrija e depois eu vou acrescentar. Primeiro, como Deus expôs os deuses no Egito, as pragas, certo? Como Deus destruiu os egípcios, foi um grande milagre. A travessia do Mar Vermelho, certo? Maná do céu, podemos encontrar ali. No deserto eles não tiveram sede, Deus deu água para eles até o presente momento. As vestes nós encontramos que depois, mas em um mês ali no deserto, até não se demonstra que as vestes se desgastaram, esse período de um mês, 40 dias. A nuvem de fogo, certo? Milagres de Deus. Só que Josué e Caleb, eles não se referem no discurso, então, aos milagres de Deus. E por que eles não se referem no discurso da Assembleia aos milagres de Deus? Talvez aqui tenha uma questão. E eu trago, não sei se você vai concordar, que Josué e Caleb, eles não fizeram referências aos milagres de Deus como uma motivação para a tomada da terra, porque justamente os milagres de Deus eram o grande argumento para ficar onde eles estavam. Porque vamos parar para pensar, eles estavam no deserto, e no deserto eles tinham tudo. Eles tinham tudo. E quando eles olharam aquela cidade, eles encontraram uma cidade grande, uma cidade fortificada, uma cidade estruturada, uma cidade já em andamento. E no deserto, eles precisavam de comida? Precisavam. Eles tinham comida no deserto? Tinham comida. Eles trabalharam para ter a comida? Não. Para o ar-condicionado pagaram luz, vamos usar? Não. Eles tinham tudo no deserto. Então, na realidade, por que nós vamos entrar em Canaã se lá nós vamos ter que fazer tudo? E vocês podem ver que eles, em nenhum momento, eles rebaixaram o poder de Deus também, o povo. Porque eles tinham toda a certeza que Deus tinha o cuidado deles, que Deus estava protegendo. Eles não falaram que os gigantes eram maiores do que Deus, falaram maiores do que eles. Eles não questionaram Deus até no relatório, porque eles gostavam de estar no deserto. E era a forma de relacionamento, era o ápice, o ápice para eles, a forma de relacionar-se com o poder de Deus era uma barganha. Eles ficavam quietinhos no deserto e eles estavam tendo tudo. Porque até pouco tempo eles eram escravos. E eles começaram a receber de tudo. Então por que eu vou entrar em Canaã se eu vou ter que arar a terra, se eu vou ter que semear, se eu vou ter que regar, ali o plantar, tudo regar, vou ter que colher? Por que eu vou entrar em Canaã se as cidades já estão fortificadas, estruturadas? Por que eu vou entrar em Canaã, na mente deles,
se nós vamos ter que fabricar as nossas próprias roupas, o nosso, enfim, tudo. Então eu prefiro ficar no deserto. Então é por isso que Josué, ele não menciona nem Caleb aos milagres de Deus, porque o povo vai falar, mas é por isso que nós queremos ficar, porque é muito bom receber milagre. Porque o ápice do relacionamento deles se tornou o deserto, e não Canaã. E o que eu vejo hoje? Que muitos de nós estão querendo ficar num deserto. Porque é muito cômodo e é muito bom receber tudo pronto. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. E a pandemia, ela revelou isso e conduziu algumas pessoas a um ápice de estar no deserto, de receber tudo de mão beijada. Por que eu vou vir à igreja? Se eu posso assistir só de casa, vai estar o pastor que vai pregar, eu vou estar no cômodo da minha casa, vou estar ali, vai estar frio, vai estar quente, estou ali. Por que eu vou? Por que eu vou para a igreja? Ou por que eu preciso participar se tem sempre alguém que faz por mim? Por quê? Ou seja, é muito bom ficar no deserto, porque quando nós falamos para entrar em Canaã, tem que arregaçar as mangas. E eles tinham que entender que naquele momento do deserto, da preparação do seu relacionamento com Deus, eles viram o sobrenatural. Mas eles não poderiam ficar só no sobrenatural. Para ter o sobrenatural, eles tinham que ter esse relacionamento direto com Deus, mas diariamente entender que eles dependiam de Deus e que eles precisavam usar os seus dons. Eles tinham que usar os seus dons para fortificar, estruturar toda Canaã. Era o momento deles, era a oportunidade deles, mas eles entenderam que eles precisavam ficar no deserto. Porque o ápice do relacionamento deles, para eles, era simplesmente o deserto e não Canaã. E nós temos que tomar o cuidado, porque eles estavam às portas de Canaã. Da mesma forma, nós estamos às portas de Canaã. Como uma ilustração que nós falamos, é a mulher que está perto de dar a luz. Eu quero dizer que esse parto está se aproximando. Os cenários que estão sendo montados, que já foi montado talvez, é assim, aos nossos olhos. Mas o que dá a entender ainda é que muitos querem ficar num deserto. Não podemos ficar no deserto. Nós temos que arregaçar as nossas mangas, temos que arregaçar, ou seja, usar os nossos dons para trabalhar. E era isso que Deus queria daquele povo, que cada um ia ter a sua função, ou seja, o seu ministério, a sua atuação, de estruturar toda a cidade. Eles tinham que entender isto. Nós estamos à beira de Canaã, e nós precisamos sair de um comodismo. Eu não sei se você perdeu alguém durante esses dias, algum amigo, mas das pessoas que eu participei e de alguns funerais que fiz relacionados ao Covid, de famílias que chegaram a perder 4 pessoas da mesma família, e você estando com eles, se perguntasse para ele, o que você deseja agora? Falo assim, que Jesus volte logo. Não aguento mais. Que Jesus retorne logo. E na realidade esta frase, ela se torna mais presente em nossos dias. Como povo de Deus que temos uma referência, nós temos a nossa identidade. Eu quero dizer que você não deve ficar simplesmente pensando pequeno num deserto. Estamos à entrada de Canaã. Você tem a sua missão. Nós temos a nossa missão. Não podemos ficar num comodismo, esperando que os outros façam por nós.
que os outros trabalhem por nós. Nós temos que demonstrar esse nosso testemunho. Alguém colocou assim: qual a melhor forma de apresentar Cristo nos dias atuais diante de uma pandemia? Colocaram bem assim: testemunhar. Testemunhar. Mas eu fiquei pensando, o que é testemunhar? E eu quero aqui que você pense comigo, e eu vejo que testemunhar não é também, eu quero que você entenda, falar de Jesus é também falar de Jesus, mas não é tudo. Porque existe uma diferença entre ser uma testemunha do Evangelho e ser uma testemunha de Jesus. Existe uma grande diferença aqui. Testemunhar do Evangelho é eu chegar e falar o que Jesus fez na minha vida. E isso é bom, isso é importante. Mas testemunhar, ser uma testemunha de Jesus, é fazer as coisas que Jesus fez. Ou seja, é formar Cristo na vida das pessoas. Porque eu posso chegar e orar assim: Senhor, vai ali e abençoe, Senhor, aquela casa ali. Abençoe aquela casa, Senhor. Eu posso falar assim. Mas da mesma forma eu posso orar: Senhor, abençoe. Mas eu posso dizer o seguinte: além de orar, eu vou lá e o quê? Abençoar. Por isso que alguém uma vez fez a comparação. Existe aqueles que têm a fé em Jesus e aqueles que têm a fé de Jesus. E ser uma testemunha de Jesus não é só o falar do Evangelho, mas é usar os meus dons. É eu fazer as coisas que Cristo fazia, é formar Cristo na vida das pessoas e, juntamente com a fé de Jesus, além de eu orar, acreditar, é eu ir lá, não esperar que outros façam. É sair do comodismo, é ir lá e eu fazer. E às vezes o simples fato de você chegar num portão e falar: estou aqui para orar por você, não preciso sair, estou aqui porque eu lembrei de você. Você não está terceirizando. E você sabe o que mais me choca quando estudo essa história aqui? Quando eu leio, por exemplo, o livro Patriarcas e Profetas. E quando eu leio o livro Patriarcas e Profetas, tem uma citação aqui, algumas frases que eu quero ler, que diz bem assim: os inimigos de Israel, que antes haviam esperado com tremor a aproximação daquele poderoso exército, inspiraram-se de confiança para lhes resistir. Todas as notícias que tinham ouvido concernente às coisas maravilhosas que Deus operara pelo seu povo, eles consideravam agora falsas e entendiam não haver motivos de receio. Ou seja, o povo de Canaã, eles haviam também ouvido falar de Deus, mas pelo testemunho negativo do povo, desde o deserto de Parã, o povo de Canaã começou a olhar o seguinte: o quê? Esse povo é tudo mentira. Eles falam de esperança, mas não vive esperança. Eles vêm entregar livro aqui, queriam entregar livros de esperança, mas não vive nada de esperança. Eles falam da volta de Jesus, mas nem acreditam, não fazem nada pela volta de Jesus. É isso que aconteceu aqui. Eles ouviram falar de Deus, dos poderosos milagres de Deus, mas pelo testemunho do povo no deserto, eles falaram: é balela, é mentira. E o povo de Israel, eles foram derrotados. Mas o que mais me choca é uma outra frase que diz assim: não restava a Israel senão recuar da face de seus vitoriosos adversários para o deserto, sabendo que ali deveria ser o túmulo de uma geração inteira. Eles gostaram do deserto, o ápice para eles foi o deserto e não Canaã, então eles ficaram no deserto e uma geração inteira morreu, que preferiram ficar no deserto. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos não simplesmente falar, mas nós temos que viver.
Não simplesmente ter uma fé em Jesus, mas ter a fé de Cristo. E você foi chamado para esse momento. Não existe. Nós estamos tendo uma oportunidade neste momento de seguir a mesma ordem de Caleb. Subamos, porque Deus deixou claro para Moisés: a terra que eu vos dou. Da mesma forma, a Canaã celestial é nossa. Nós temos que fazer a nossa parte e arregaçar as mangas e dizer: Senhor, aqui estou para eu usar os meus dons, para eu ser não simplesmente uma testemunha do Evangelho, mas ser verdadeiramente uma testemunha de Jesus. Formar Cristo na vida das pessoas. Você tem o seu dom, e você tem que lembrar uma coisa, que dom espiritual não é só para dentro da igreja. Nunca foi. Os dons espirituais não é. Ele pode ser, ele vai precisar. Porque quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, Ele não pediu para Adão e Eva formem o melhor coral do mundo aqui nesse jardim, não. Ele falou: cuide do mundo. Multipliquem. Os dons espirituais é para nós usarmos para fora. E Deus colocou um dom em você. Você tem o seu dom. Não vamos ter o nosso ápice simplesmente no deserto. Vamos atrás de Canaã. E é o momento, os dias atuais que estamos vivendo. Será que vamos ter outra oportunidade de comemorar outro aniversário da Igreja do Bom Retiro? Não sei se vamos ter outra oportunidade. Do jeito que o mundo está rápido, os acontecimentos, não sei, não sabemos. Então, saia do deserto, queira Canaã. Que o Canaã seja a sua esperança. Deus quer te dar Canaã, mas Ele quer que você faça a sua parte. Nós vamos ter uma mensagem musical. E essa mensagem musical seja o ápice para você lembrar da sua decisão de sair do deserto, arregaçar as mangas, sair do comodismo, não reclamar e dizer: Senhor, estou aqui. Eu quero usar os meus dons para a missão, porque eu quero Canaã. Eu quero entrar em Canaã e não quero sozinho. Não deixe uma geração inteira morrer. Não deixe uma geração morrer, como aconteceu ali. E essa nossa geração, eu tenho certeza, vai presenciar a volta de Cristo. E daí nós vamos entrar a Canaã celestial. Amém? Havia muito a fazer, como um servo ser. Só este Deus podia salvar os seus. Por muito amar, veio aqui se entregar e sobre tudo sofrer, sem merecer. Ele sofreu a dor, morreu na cruz por mim. Não há maior amor do que o dele em vir aqui, tentar no seu labor, em vão frustrar eu sei. Ele sofreu a dor, mas agora é o Rei dos Reis. Em seu grande amor não descansou o Senhor. Havia muito a fazer,
para salvar você. A dor enfrentar, para então libertar alguém como eu. Na cruz ele venceu, Ele sofreu a dor, morreu na cruz por mim. Não há maior amor do que o dele vir aqui, tentar o seu labor, em vão frustrar eu sei. Ele sofreu a dor, mas agora é o Rei dos Reis. Os espera sua entrega, pois na cruz te salvou. Ele sofreu a dor, ele sofreu a dor, morreu na cruz por mim. Não há maior amor do que o dele vir aqui, tentar o seu labor, em vão frustrar eu sei. Ele sofreu a dor, mas agora é o Rei dos Reis. Agora é o Rei dos Reis. Agora é o Rei dos Reis. Do Pai, a nossa gratidão, porque diante dos dias que estamos vivendo, nós encontramos a Tua graça, a Tua misericórdia. Que em nosso coração possamos sentir o privilégio de estar testemunhando de Ti, de estar vivendo Ti e de estar formando Cristo na vida das outras pessoas. Que possamos, ó Deus, sair desse deserto e ir até Canaã. Que venhamos a usar os nossos dons, aquilo que o Senhor tem nos concedido, porque nós devemos continuar compartilhando esperança, porque muitas pessoas têm dúvidas e nós temos a Tua palavra. Por favor, Senhor, que o Senhor continue abençoando aqui a liderança, aos membros, a família do Bom Retiro, que continue com esse senso de missão, pois queremos que o Senhor em breve retorne. Mais uma vez a nossa gratidão, porque nós temos um grande Deus, a qual nós estamos servindo e que se compadece e tem compaixão por nós. Que o Senhor também abençoe a todos os Teus filhos que estão assistindo, estão nos seus lares, que eles também tenham esse senso da missão e de entender que precisamos continuar pregando a Tua palavra. O nosso muito obrigado e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Enfim, nós tínhamos uma última mensagem, mas eu acho importante essa última mensagem, né? Ela é uma mensagem cantada, ela fala uma história muito conhecida entre nós. É a história do filho pródigo. Mas essa música ela tem um outro contexto. E nós queremos muito deixar essa mensagem para os irmãos, pois ela nos abre os olhos, porque Deus aceita todos da forma que estamos. Ele pede que a gente se aproxime dele. Aproximando dele, a nossa mudança ela é imediata. E essa música ela vai contar essa história, ela tem uma mensagem muito legal. Ouçam ela. Não.
Seu pai ainda espera. Em um bom lugar viveu um jovem. Ao deixar para trás a casa de seu pai, onde abundava amor e paz, quando um dia resolveu pedir tudo que era seu e partiu para longe, seu pai deixou para trás, gastou todo o seu dinheiro em vão, com tudo que é mal. Mas seu pai o espera, com a esperança de que um dia seu filho voltará ao lar. Não irá condená-lo pelo que fez de errado, mas ele irá só abraçá-lo. Pois seu pai sempre amou, sim, e também já o perdoou. És um pai de imenso amor. Não importa até onde você foi, esse Deus, Ele está te esperando, sempre. Ensaiando para implorar perdão, ao longe o pai o enxerga com emoção, e correndo pela estrada vai pra finalmente o abraçar e o aceitá-lo em paz, sem nada questionar. Ele amou sempre o seu filho, então será, não importando quanto muito longe ele vá. Mas seu pai o espera, com a esperança de que um dia seu filho voltará lá. Amém. Não irá condená-lo pelo que fez de errado, mas ele irá só abraçá-lo. Pois seu pai sempre amou, sim, e também já o perdoou. És um pai de imenso amor. E pra cada filho seu que um dia se perdeu, Ele o ama e chama todos por sua voz de Deus. Seu bom pai ainda espera, na esperança de que um dia voltarão lá. Não irá condená-lo pelo que fez de errado, mas ele irá só abraçá-lo. Pois seu pai sempre o amou, sim, e também já o perdoou. És um pai de imenso amor. seu bom pai ainda espera, na esperança de que um dia seu filho voltará lá. Não irá condená-lo pelo que fez de errado, mas
mas Ele irá só abraçá-lo. És um Pai de imenso amor. Amém. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos.